Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e aqui a gente vai falar sobre empoderamento feminino e transformação social através do esporte. Toda quarta-feira, às 19 horas, no YouTube e no Spotify, vai ter um novo conteúdo para você, muito interessante, com convidadas super relevantes. E hoje eu estou aqui com a Gisele. Vou apresentar um pouquinho da Gisele. Gisele, seu sobrenome já deu um branco aqui em mim, é Karneski, tá. Vou aproveitar então o gancho, vou falar um pouquinho do currículo da Gisele e depois você fica à vontade também se eu esquecer alguma coisa, tá bom? Bem, a nossa convidada de hoje é médica formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em endocrinologia e metabologia, com mais de 10 anos de experiência, com pós-graduações em clínica médica e endocrinologia. Ela se destaca por seu trabalho em emagrecimento, doenças tireoidianas, terapia de reposição hormonal, suplementação voltada para o aprimoramento físico-cognitivo e performance esportiva. Também é membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e, além da sua prática clínica em consultório, também atua como preceptora de residência médica no HU-UFJF, onde compartilha sua experiência com novos profissionais de saúde. Gisele, seja bem-vinda. Eu só esqueci de falar que ela também joga beach tennis, então a gente se preocupa em trazer convidadas que também praticam atividade física. Gisele, eu consegui falar tudo sobre o seu trabalho? Tá faltando alguma coisa? Está ótimo. E, Fernanda, eu quem agradeço pelo convite, tá? É um prazer estar aqui, né, compartilhando conhecimento nesse nosso bate-papo de hoje. E, para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Um pouquinho da minha história, né, nessa trajetória de especialidade, desde a época da faculdade, eu sempre fui apaixonada por fisiologia, que é o estudo, né, do funcionamento do nosso corpo, né, um funcionamento normal, e isso me deu um gancho, né, pela escolha da endocrinologia, que gira muito em torno disso, né, de um funcionamento harmônico dos nossos sistemas, né, no caso endócrino, muito relacionado com o sistema nervoso, sistema imune, né? Então, estão todos linkados aí. Nos últimos anos, eu tenho me atualizado mais e feito cursos, né? Então, me respaldando com bases científicas para atuar de uma forma mais contundente, né? Conseguido contribuir e trazer, né, na minha prática diária e ter o privilégio de ajudar, né, as pessoas a conciliarem a saúde com a performance esportiva. Muito legal, Gisele. Dá para ver a sua responsabilidade, né? Sua preocupação em trazer esse assunto com esse respaldo científico que a gente vê hoje na mídia, diversos profissionais, né? Nas redes sociais. Exatamente, então... inclusive eu sigo muito a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, né? Que nos entrega aí guidelines, né? Que tem aí super respaldo em estudos, né? Muito legal, muito legal. E aí eu vou começar um assunto que está super em alta, Gisele, que é a respeito do uso de hormônios em pessoas que são praticantes de atividade física consideradas não atletas. Como que você enxerga isso enquanto médica? O que você fala sobre isso, assim, nesse sentido? Então, como especialista, eu entendo que, de fato, os hormônios, eles interferem no desempenho atlético, né? Com certeza. No entanto, que eles, né, constam, né, na lista das substâncias proibidas, né, pela Agência Mundial Antidoping, né, para a categoria profissional. Numa questão, né, até de um ponto de vista ético, eu vejo que, às vezes, seria para se considerar se seria justo esse uso até mesmo para atletas amadores não profissionais, porque, por exemplo, em campeonatos, em ligas, né, como a gente vê que estão tão frequentes aí, será que esse uso seria justo? Né? Isso no âmbito maior, né, populacional. Agora, do ponto de vista do atleta que se propõe a fazer este uso, né, a gente sabe que esse uso ele não tem respaldo, né, pela sociedade médica, e então o atleta ele fica predisposto a incorrer em riscos à sua saúde, né? Até porque esse uso vai ser um uso indiscriminado, um uso não guiado por um profissional. Então, os efeitos adversos a longo prazo
eles são vários, tá? Incluindo disfunções hormonais. O nosso sistema, ele trabalha em mecanismos de feedback. Ele sempre tende a voltar para um estado de harmonia, e quando a gente coloca um hormônio externo, então ocorre uma desregulação da nossa própria produção hormonal, podendo chegar, inclusive, isso a gerar estados, por exemplo, de infertilidade. Outras questões também relacionadas é que os esteroides anabólicos, a longo prazo, eles podem incorrer em eventos cardiovasculares. Nossa, entendi. Já chegou no seu consultório algumas pessoas já com esse quadro de uso de hormônios excessivos e que depois querem reverter alguma situação? Sim, a gente, né, como eu falei, nesse meio, as pessoas consideram esse uso, né, eles nomeiam esse uso, né, como se fossem ciclos hormonais, né. Então, como profissional especialista, a gente não faz isso, mas acaba que a gente tem que abraçar o paciente que está em algum estado de sofrimento, né. A gente nunca pode negar ajuda, e chegando para mim, isso é muito frequente, agora menos, mas há uns anos atrás, se fazia mais presente eu fazer o que a gente chama de terapia pós-ciclo. Eu tentar restaurar este eixo que estava completamente inibido. Então, eu já consegui restaurar aí, né, ainda bem, muitos homens, por exemplo, que tinham, eles faziam espermograma, não tinha nem contagem de espermatozoides, entendeu? Nossa. Então, assim, tentar restaurar essa funcionalidade do eixo, principalmente no caso, né, do uso dos esteroides anabolizantes, restaurar esse eixo sexual dessas pessoas. Então, existem medicamentos para isso. A gente não garante que a gente consiga retornar a um estado 100%, né, da normalidade, mas existem protocolos, sim, na minha especialidade para isso, para tratar, né, e para abraçar estes pacientes que decidiram por este caminho na vida deles. Ah, é muito interessante, muito legal. E não é muito. É divulgado esse tipo de tratamento? Porque eu fiz uma pergunta achando que. Vamos Sim. ver se tem, mas é divulgado esse tipo de. Eu acho que talvez não seja divulgado, meio que para as pessoas não se sentirem seguras em fazer esse uso. Entendi. Entendeu? Mas durante, né, a nossa especialização da endócrino, lembrando que para ser uma médica, né, um médico endocrinologista, são 4 anos de especialização. A gente tem como pré-requisito 2 anos de clínica médica e depois 2 anos de endócrino, então são 4 anos. E dentro da endocrinologia, a gente estuda, inclusive, em livros, né, como efetuar estes protocolos para tratar essas pessoas mesmo. Muito interessante, muito legal. E vamos falar então agora de reposição hormonal para mulheres que estão nos 40 a mais. Como que você vê o impacto do uso hormonal, da reposição hormonal na saúde a longo prazo para as mulheres que estão chegando aí no período da menopausa ou já estão na menopausa, acima de 40 anos de idade? Então, as mulheres por volta dos 40 anos, elas já estão num estado que a gente chama de perimenopausa. A perimenopausa, ela se inicia de 8 até 10 anos antes da menopausa ocorra de fato. Ele é um período marcado por uma queda brusca da qualidade de vida da mulher, né? Devido às alterações hormonais que já começam neste período, né? Antigamente, as pessoas esperavam a mulher entrar em menopausa para, né, considerar um tratamento. Hoje, cada vez mais, nós estamos, né, tratando essas mulheres em fases iniciais, em fases que eles estão em sofrimento franco, né? Então, por exemplo, já ocorre neste período uma queda do hormônio, por exemplo, da progesterona, e ela é o primeiro hormônio que cai nessa sequência, né, de quedas hormonais. E a queda da progesterona, ela está relacionada com um aumento dos casos de insônia, irritabilidade e lapsos de memória, porque ela tem muita influência num sistema que a gente chama de sistema GABAérgico, relacionado ao nosso estado de serenidade, que é aquele sistema que a gente ativa na yoga, na meditação, entendeu? Olha. Então, a progesterona é muito importante nesse sentido. Então, ela caindo já leva a mulher a sofrer por essas questões. Em relação aos estrogênios, né, o principal deles é o estradiol. Ele, inicialmente, nessa faixa etária dos 40, ele não cai de forma abrupta.
ele começa a variar. Cada mês a mulher vai ter um nível, assim, mas níveis completamente diferentes, de forma que tem meses que ela vai ter uma TPM, né, sintomas de uma TPM bem forte, voltar a ter ciclos menstruais com muito fluxo, com muitas cólicas, entendeu? E gera também essa queda, né, ou variação do estradiol, gera uma dificuldade de ganho de massa muscular. Tá? Então aí já começam aqueles processos em que a mulher já começa a ter uma tendência, com essas variações do estradiol, de uma tendência de acumular gordura no abdômen. Por isso que, justamente, depois dos 40, é muito comum perder gordurazinha abdominal, porque começa a acontecer alterações do estradiol. Olha. Então aí dei 2 exemplos, né, de hormônios que começam a se alterar neste período, e que hoje em dia a gente já atua precocemente, a gente já começa a conseguir aferir isso nos exames de sangue, né, presumindo que isso vai, né, se evoluir. E então essa reposição, até neste período mesmo de perimenopausa, a gente consegue restaurar a qualidade de vida da mulher. Não só em relação aos sintomas que serão aliviados, como se evita também, por exemplo, repondo estradiol, osteoporose lá na frente, se evita doenças cardíacas, cardiovasculares, e tem estudos mostrando já que principalmente a reposição de estradiol isolado, aquele estradiol idêntico do nosso próprio organismo, né, o estradiol isomolecular, a reposição dele evita até câncer de colo de intestino. Olha. Você tem uma noção como ele influencia, né? Porque a gente tem receptores de hormônios sexuais não só no nosso eixo, né, de hormonal, a gente tem receptores hormonais, né, dos hormônios sexuais em vários tecidos, né? Sim. Como eu falei, o caso da progesterona, tem receptores no cérebro, né? Não são apenas assim nos órgãos em si, né? São distribuídos em várias outras células do organismo. Entendi. E aí o recomendado é fazer entre 8 a 10 anos que antecedam isso, a depender da clínica da paciente e a depender né, se ela tem ou não alguma contraindicação a essa reposição. Aí isso vai ser estudado caso a caso, né, bem personalizado. Que inclusive é a nossa próxima pergunta, né? Se a prática da reposição hormonal até para emagrecimento é seguro para todos ou se existem casos em que ela deve ser evitada. Isso no caso do emagrecimento, que a gente vem acompanhando aí vários casos nas redes sociais, principalmente. Sim. Então, considerar a reposição como uma estratégia de emagrecimento não seria tão interessante, porque quando a gente fala em reposição, a gente presume que a gente está repondo algo que esteja faltando, né? Como a gente falou na pergunta anterior. Em relação ao caso do emagrecimento, o que a gente pode fazer é rastrear o perfil hormonal, né, da paciente que está sendo avaliada para entrar num processo de emagrecimento e avaliar se ela tem alguma deficiência. Por exemplo, aquela mulher que apresenta um hipotireoidismo, que é uma baixa produção dos hormônios tireoidianos, né? E as suas formas ativas são T3 e T4, por exemplo. Então, se esses hormônios estiverem alterados, né, uma tendência a estarem baixos, a gente sabe que os hormônios tireoidianos, eles ditam a nossa taxa metabólica basal, então eu já corrijo ali juntamente com o meu protocolo do emagrecimento. Então, o racional da reposição hormonal em contexto de emagrecimento não é a reposição levar ao emagrecimento, mas é nós ajustarmos os hormônios alterados. Entendi. Muito bom. Agora a gente vai falar sobre um tema super polêmico que a gente vê nas redes sociais, a gente vê na mídia, sobre o uso de Ozempic. E o Ozempic, que na verdade é a semaglutida, que tem sido muito famosa para perda de peso. Quais os benefícios e riscos desse medicamento, tendo em vista várias notícias relacionadas a overdoses ou superdoses dessa medicação? Sim, a semaglutida, né, como você falou, presente no Ozempic, presente agora também no Wegovy, que já está no mercado nacional. A caneta do Wegovy, por exemplo, ele chega em dose que é o dobro da dose do Ozempic, né? O Ozempic, a dose máxima por caneta é 1 miligrama, o Wegovy chega a 2,4 miligramas. Então, assim, aí acaba que tem acontecido mais esses quadros mesmo, né? Porque, por enquanto, né, por ser um medicamento que às vezes não necessita
da presença da prescrição. Muitas pessoas, né, começam a ter, o vizinho está usando, vou usar também, né, como não é um medicamento controlado. Benefícios. É um medicamento seguro, tá? É um medicamento que ele facilita uma aderência, né, a uma mudança de estilo de vida, porque ele diminui a fome, ele diminui a compulsão por alimentos, né? E ele tem um certo efeito no sistema nervoso central, né, nessas questões de controle do apetite. Ele lentifica o esvaziamento do estômago, a pessoa se sente satisfeita mais tempo ao longo do dia, então acaba que ela consegue fazer um déficit calórico, né, ingerir menos calorias ao longo do dia, e então tem muito resultado positivo em perda de peso, né, emagrecimento, que a gente fala que é muito satisfatório para a saúde, perdas acima de 10% do peso inicial. Que aí os impactos benéficos em se evitar doenças crônicas como diabetes, hipertensão, são muito bem documentados. Então, né, um medicamento que leva a essas perdas expressivas. E interessante que, de certa forma, ele meio que poupa a massa muscular. Então, ele é mais focado na gordura visceral, que é aquela que a gente quer mais tratar. Que é aquela gordura dentro do abdômen, não é a pochetezinha, né? A gordura periumbilical, é aquela gordura maldosa. Que representa risco para a saúde. Exatamente, então ele afeta isso. E ele, além de segurança cardiovascular, nos estudos ele demonstrou benefício. Uma pessoa que usa em relação à pessoa que não usa tem menor risco de desenvolver um infarto, um AVC. Ele pode ser indicado até para quem teve evento cardiovascular, quem já infartou, já teve AVC, ele pode usar esse medicamento, entendeu? Então, bem seguro. Em relação a riscos, o que eu vejo é esse uso indiscriminado, um uso sem indicação médica, ou um uso com indicação médica. A gente prescreve o medicamento, mas o paciente, na ansiedade de ter resultados rápidos, ele não faz a sequência certa que a gente prescreve, porque é um medicamento que deve ser titulada a dose. Então, essa dose ela deve ser aumentada progressivamente. Então, se ele meio que contornar essa prescrição, ele pode ter efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, diarreia, desidratação, necessitando até de internação. Nossa, e existem pessoas que não conseguem, né, aderir a esse tipo de medicamento. Sim, até pelos colaterais. É interessante que muitos dão uma constipação bem pronunciada mesmo, sabe? Mas é bem assim atípico, mas geralmente os efeitos colaterais são do ponto de vista de gastrointestinal. Entendi. Gastrointestinal mesmo. E aí, né, com desidratação, algumas desidratações mais graves, né, como na overdose do medicamento, pode levar a distúrbio hidroeletrolítico. Entendi. Que é alterações do sódio e potássio no sangue, e aí a pessoa tem que ser internada por risco de arritmia. Sei. E o ideal é também ter uma mudança na alimentação, né, Gisele? Exatamente. Tem muita gente que coloca a responsabilidade em cima do Ozempic ou da semaglutida, né, digamos assim. Fala, vai resolver o meu problema e aí eu posso continuar comendo açúcar, eu posso continuar comendo gordura, que eu vou perder peso normalmente. Isso acontece com frequência? Às vezes sim, eu tento assim, durante o tempo de consulta, eu tento deixar um tempo maior, até para ter uma certa educação em saúde com o meu paciente, eu tento orientá-lo a ter um acompanhamento conjunto com o serviço de nutrição, o serviço da educação física e da psicologia. Então eu tento, nesse acompanhamento continuado, e corrigindo essas distorções essas ilusões que esses pacientes às vezes veem, né, o medicamento como algo mágico. E ele facilita, né, essa aderência, essa mudança de estilo de vida, mas ele é só um pontapé inicial. Né? Entendi. E por quanto tempo um paciente pode utilizar esse tipo de medicamento? Existe protocolos específicos para cada pessoa, né? Mas existe uma recomendação, um período até tal período, até tanto tempo é recomendado, dali para frente já não é mais tão recomendado. Existe algo assim? Entendi. A gente chegando ali mais ou menos numa meta terapêutica, de cada paciente tem uma meta terapêutica, né? A gente consegue estabilizar uma dose, a dose mínima, que a gente vai fazer a manutenção do peso perdido. E como a obesidade é uma doença crônica, complexa, progressiva, eu sempre falo com meus pacientes que a gente sempre tende a voltar para o peso máximo atingido na nossa vida.
É Olha. uma questão cerebral, hipotalâmica, a gente sempre tende a voltar para o peso máximo. O corpo, ele entende que aquele peso máximo é o melhor para ele, entendeu? Então, assim, chegando num peso adequado, até com a melhoria das suas condições de saúde prévias, né? Muitas vezes a gente não perdeu bastante peso, a gente conseguiu até retirar medicamentos antipertensivos, melhorou a saúde de uma forma geral. Eu deixo na mínima dose, né? Às vezes faço alguns espaçamentos de tempo, mas eu deixo de uso contínua, dependendo do caso inicial mesmo, paciente obeso, né? Realmente, Sim, dependendo do status inicial dele, em alguns casos, eu deixo de uso crônico. sim, entendi, A não ser que entendi. seja um sobrepeso, né? Que uma outra indicação do medicamento são pacientes que têm sobrepeso e alguma condição associada ao excesso de peso, Aham. né? Então, no sobrepeso e alguma condição associada, a gente resolvendo essa questão e ele ficando num peso, né? Satisfatório, aí às vezes a gente faz a retirada. Uhum. Isso, no caso de você manter as doses mínimas, seria considerado vitalização da semaglutida? Não, né? Poderia ser assim, né? De uma certa forma, assim, de interpretação por alguns, né? Até que Uhum. poderia ser inicialmente considerado isso, mas como eu falei, em casos ultra específicos, geralmente são pacientes que se iniciam lá comigo lá atrás em obesidade nível tipo 3 para cima. Entendi. E um dos casos muito famosos em relação à perda de peso na mídia foi o caso da cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraíza, né. E aí eu queria entender qual que é o seu ponto de vista, né, como que você acha que isso pode interferir na vida das pessoas, o que que você viu a respeito disso, qual que é o seu entendimento sobre isso? Então, assim, o que eu vejo que, espero que ela tenha tido um acompanhamento, né, tranquilo em relação a esse processo, porque perdas de peso, elas devem ser acompanhadas muito de perto em relação à restauração de nutrientes que assim, vão ser perdidos, né. Por exemplo, a ingestão calórica proteica vai reduzir muito neste processo de emagrecimento. Então, o ideal é que a gente faça um processo de emagrecimento deixando a pessoa saudável, né? Com estoques ali razoáveis das vitaminas, vitamina D, que é muito importante para a manutenção, né, de uma saúde imunológica, saúde óssea, manutenção de vitaminas do complexo B, zinco, selênio também relacionados à imunidade, que são todos expoliados também nessa questão, né. Uhum. Eu não sei, mas parece que o caso dela também ela fez, cirurgia também de redutora, né, De cirurgia plástica? bariátrica. Ah, bariátrica Bariátrica, também? Olha, não parece sabia. que também foram associações, assim, de procedimentos. Uhum. Então, assim, espero que, né, tenha tido esse acompanhamento para que ela não tenha efeitos negativos, né, que seria, por exemplo, a gente, né, um jeito simples de falar, meio que um tiro no pé, por exemplo, se ela tiver perdido muita massa muscular. Porque a gente sabe que a nossa massa muscular, né, é o nosso patrimônio metabólico. A gente vai perder Uhum. massa muscular já de fato, aceleradamente, principalmente depois de 50 anos. Então, assim, a gente deve manter um status de composição corporal satisfatório, até pensando no processo de envelhecimento. E hoje, nossa expectativa de vida, né? Uma mulher hoje nascendo no país está aí com uma expectativa de girando em torno de 84 anos. Nossa, Então, assim, pensando nisso a longo prazo, é ideal que ela tenha um acompanhamento para ver como vai ficar a saúde a longo prazo. entendi. E aí, falando sobre isso, né, quais os desafios que vocês acabam enfrentando dentro do consultório para balancear a estética, a saúde e o desempenho físico com o uso desses hormônios? Entendi. Nossa, numa pergunta você resumiu o dilema da minha prática clínica, Sim. que é isso mesmo, assim. Eu tenho, assim, muitas pacientes que buscam, assim, que eu vejo que a motivação inicial está muito voltada para estética. Eu tento gastar um tempinho ali com educação em relação a uma mudança de estilo de vida mais saudável, né? E tento conciliar, né, essa questão da estética, desempenho esportivo, por exemplo, com a questão da constituição corporal dela. Então, eu explico que realmente o caminho mesmo é mudança de estilo de vida, uma dieta balanceada, um treinamento supervisionado, né? Se for o caso, né, de indicação, a gente inicia com medicamentos para o tratamento do excesso de peso,
né? Nesse processo de perda de peso, a gente sabe que ocorre uma baixa da taxa metabólica basal, e eu vou corrigindo durante esse processo possíveis alterações que podem ocorrer nos eixos hormonais, e vou sempre suplementando, como eu falei, esses nutrientes, né? Uhum. A gente sabe que é bariátrica, né? Todo mundo associa só a bariátrica, que expolia muito nutrientes e vitaminas, né? Mas um processo de emagrecimento, né? Como você comentou anteriormente, né, da Mayara, expolia muito o organismo de vitaminas, minerais, né? Então, que podem incorrer em riscos futuros, como osteoporose, né? Outras questões que a pessoa pode ter de lidar depois ao longo da vida, ficar tomando remédio para várias condições, para osteoporose e outras questões. Entendi, entendi. E vamos lá, então, Gisele, falando sobre o pessoal que é da prática esportiva, como que os hormônios podem influenciar no metabolismo de uma pessoa envolvida em esportes de alta performance? Bacana essa pergunta. Os hormônios, assim, basicamente, eles são responsáveis por muitas questões. Basicamente, a nossa oferta de energia vem dos hormônios, né? Eles mobilizam energias provenientes dos macronutrientes, né? Que vão para as nossas células. Então, eles que mobilizam a energia que a gente consome, né? Do carboidrato, da gordura, e de proteína também. E eles também são responsáveis pela regeneração celular e muscular. Então, alguns exemplos, só para as pessoas entenderem, os hormônios tiroidianos T3 e T4, eles ditam o nosso status energético. Então, aqueles atletas que estão no hipotiroidismo subclínico, por exemplo, que é quando tem uma alteração só no exame de sangue de alguns hormônios, é importante regular esses hormônios, porque eles podem ficar deficientes em disposição, principalmente para atividades aeróbicas, quando esses hormônios estão baixos. E esses hormônios são muito importantes também na queima de gordura também, principalmente o T3, tem um efeito lipolítico bacana. O cortisol é o hormônio do estresse, todo mundo conhece. Ele se eleva muito durante o desempenho de uma atividade física. Essa elevação aguda de tudo, ela é satisfatória, ela é esperada, porque esse aumento agudo do cortisol, ele ativa a dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, faz com que a pessoa continue naquele, né? Você já viu flow. Quando a gente começa no flow da corrida, Sim. né? Então, o cortisol, ele aumenta e ativa a dopamina, então deixa a gente mais motivado ainda com os nossos resultados. Então, faz a gente manter aquela atividade por mais tempo. Ativa também a função do hormônio adrenalina, que nos deixa em estado de alerta. Então, essas liberações agudas de cortisol durante, né, e até um pouco no pós, um exercício físico mais puxado, ele é satisfatório. Agora, por exemplo, um aumento do cortisol crônico mantido, seja devido a um estresse crônico emocional ou um estresse crônico de um overtraining, que é muito comum. Exato. Aí essa elevação mantida e sustentada, ela pode acarretar em perda de massa muscular. Aí ele já vai ter o efeito catabólico. Aí ele pode gerar perda de massa muscular, fadiga, lesões, justamente. Que aí a pessoa já entra no estado que ele nunca vai abaixar. Ele aumenta durante o treino, mas ele vai persistir. É aquela pessoa que não, né, tem um descanso adequado. Uhum. Então, ele tem a função benéfica, mas pode ter a função maléfica. A testosterona, todo mundo sabe que é um hormônio anabólico, favorece o aumento de força, né, o aumento de massa muscular, diminui fadiga. O estradiol também tem efeito anabólico nas mulheres, preserva muito massa muscular e massa óssea, né? Por isso que na reposição ele é o principal para evitar a osteoporose. E o estradiol, por exemplo, naquela mulher que treina sem descanso, né? Aquela mulher do overtraining, que a gente se chama, né, no nosso contexto, de tríade da mulher atleta, né? O estradiol, ele está baixo. Aí o estradiol baixo nessa mulher vai acarretar em maior risco de ter ossos fracos, né? Desregulações do ciclo menstrual, né? E muitas vezes nessa tríade também a mulher tem uma dificuldade em ingestão adequada de calorias, então ela vai ter um déficit de energia, né? Tríade da mulher atleta é isso daí, alterações dos ciclos menstruais, né? Ossos fracos e um déficit energético. Em relação a hormônios aí, dei alguns exemplos, para vocês verem, gente, que o atleta, ele está num estado, não deixa de ser para o organismo, de um estado de um estresse crônico, inflamatório algumas vezes. Então, esse próprio estado, ele pode levar ao
pequenos desajustes em seus níveis hormonais. Uhum. Então, a gente tem que estar sempre atento, né, a aferir esses níveis em atletas, principalmente os de alta performance, porque e desregulações hormonais para ele vão ser bem deletérias. Sim, e a vida útil de um atleta ela é muito curta, né, Gisele? Exatamente. Qual é o ápice assim do hormônio das mulheres que a gente que pode dizer que até essa idade está tudo bem? Eu sou formada em educação física. Sim. E na fisiologia do exercício, o professor falava, os 25 anos é o auge de um atleta. Seria isso mesmo? Sim, assim, e num contexto de atleta, é isso daí, 28 anos, né? Que é o que a gente vê os atletas olímpicos, né? Isso, exatamente, em relação a atleta de alto rendimento, né? Até uns 30 anos aí nesse limite. Entendi. Agora, um assunto polêmico também é em relação às mulheres que são atletas, que elas não são atletas de alta performance, né? E estão utilizando, por exemplo, o chip da beleza. Entendi. Você ouviu falar num movimento que teve de jogo limpo com as mulheres na internet, por exemplo, triatletas, corredoras de Ironman ou corredoras de maratona, falando sobre isso, assim, as mulheres estarem trapaceando por usarem o chip da beleza por questões de, às vezes, ao mesmo estética ou reposição hormonal e se destacarem em resultados esportivos. Qual que é o seu ponto de vista, a sua opinião em relação a isso? Assim, acaba que esse hormônio utilizado, né, nesse tipo de implante chamado gestrinona, ele é um hormônio altamente anabólico, mas também androgênico, né, que a gente tem uma certa divisão quando são esteroides hormonais, a gente vê o grau, a força que ele tem de anabolismo e de androgenismo. Ele tem força nos dois quesitos, por exemplo, né? Então, para a mulher, ele androgeniza bem, né? Androgenizar é aí aumentar pilificação no rosto, pele oleosa, podendo levar também queda de cabelo. E por alterações metabólicas, ele pode implicar em alterações do perfil da glicose, uma maior resistência insulínica, alterações do perfil do colesterol, ele pode abaixar o colesterol bom, que é o HDL, subir o colesterol ruim, que é o LDL, então o colesterol mais aterogênico, relacionado a maior risco no futuro de deposição de placas nas artérias. Mas isso sim, uso prolongado, né? O que acredito que deva acontecer é que essas mulheres, meio que quando estão sob o efeito destes hormônios, né, de fato, a gente sabe que elas vão se sentir meio que aditivadas, né, e vão, quando, acredito, elas voltarem ao seu estado normal, né, com seus níveis hormonais fisiológicos adequados, acredito que elas possam se comparar com elas mesmas e gerar uma certa insatisfação consigo mesmas. Frustração por resultados atléticos, né? E isso acabar incorrendo em distúrbios, né? Distúrbios também, disforias, né? Distúrbios do humor, depois distúrbios da própria imagem corporal, né? Porque a gente sabe que também ele tem um efeito androgênico, então acaba que ele vai aumentar a massa muscular, pode ter um efeito lipolítico em reduzir o percentual de gordura. Então ela pode ficar muito apega aí a essa questão desses resultados, só que esse uso a longo prazo, né, vai trazer muito mais prejuízos do que potenciais benefícios para ela. Bem, muito interessante. Eu vejo muito essa questão do transtorno de imagem, né? Exatamente. Como que, às vezes, esses padrões de beleza impostos pelas mulheres, e tem também a questão do etarismo, né, Gisele? Que é o medo de envelhecer, muito presente hoje, que cada dia mais tem recursos para a gente deixar o corpo do jeito que a gente bem quiser. Exatamente. Então, acaba sendo preocupante, né? Sim, sim. Com certeza. E sobre, vamos lá, para uso de hormônios em pacientes jovens, para melhorar a performance estética, pode gerar dependência ou outros efeitos colaterais a longo prazo? Sim, ainda mais paciente jovem, né? O eixo sexual está ali em um processo de maturação, adolescentes, por exemplo, e é um período também que está ocorrendo a formação da identidade, né? Então é um momento ali em que essas influências, principalmente socioculturais, do colega que faça uso,
e dessa questão da turma que a pessoa esteja ali inserida, vai repercutir de forma que, se ele aderir, né, a este uso, ele pode criar uma certa dependência, como eu falei anteriormente, até uma dependência psicológica. E o eixo sexual dele estando imaturo, a gente sabe que os hormônios não têm só efeitos neste eixo, né? Eles ativam algumas vias, por exemplo, de neurotransmissores, como eu falei, e atuando nessas vias, nos momentos em que ele não estiver usando, ele pode entrar em quadros que tendem a aumentar risco de depressão, por exemplo, tá? Porque quando estiver fora do uso, estes neurotransmissores, né, como eu falei anteriormente, dopamina, né, estarão menos ativados, então ele vai ter menor motivação, menor disposição, então pode incorrer nesses riscos, além dos riscos maiores, porque pegando nessa faixa etária, né, ele vendo que a performance dele, né, de fato, né, vai ali aumentar, ele vai ficar meio que dependente deste resultado de desempenho que ele alcançou, e esse uso por longo tempo, aí que aumenta mais ainda o risco, como eu falei, de doenças cardiovasculares. Nossa. E doenças do fígado também, doenças hepáticas, os hormônios são metabolizados, em sua grande maioria, no fígado, né? O fígado vai ficar sobrecarregado. Entendi. É grave, né? Grave. Assim, é super disseminado isso pela internet e às vezes conseguem comprar. Isso, na verdade, né? essas formas que essas pessoas usam, né, os chamados ciclos, eles são sempre em mercados, né, clandestinos, paralelos. Entendi. E aí, qual recomendação que você hoje aconselha, que você dá para as pessoas que utilizam hormônios para fins estéticos? O que você aconselha? O que você, enquanto médica, né, o seu posicionamento, Gisele? Buscar um auxílio profissional, né, buscar um profissional da área, né, um endocrinologista, né, se for o caso mulher também, pode buscar ginecologista, se for homem também pode buscar um urologista, mas buscar um profissional especializado que tenha experiência com o uso destes hormônios para que ele receba as melhores orientações de acordo com cada caso. Que aí o profissional vai checar as motivações desse uso, entendeu? Para conseguir intervir de acordo com aquela janela que deu abertura para que ele se iniciasse por esse caminho, né? A gente nunca sabe o que levou aquele adolescente a escolher essa via. Então, eu acho que é muito interessante isso de ter uma consulta com um profissional para ele tomar medidas mais personalizadas para serem mais efetivas. E cada caso é um caso. Entendi. E aí, talvez só falar que talvez não vale a pena, porque todo mundo sabe que, né, que os riscos vão superar os potenciais benefícios. Eu acho isso muito genérico. Eu acho que o profissional ele tem que abraçar o paciente, ver a dor dele, né, ver as questões psicológicas que estão em torno disso, para a gente conseguir atuar da melhor forma possível, de uma forma duradoura, para que não tenha, vamos dizer assim, recaídas nesse processo. Muito interessante, excelente. E agora a gente está chegando para o final, tem mais uma pergunta e depois um bate-bola. Beleza. Quais são os principais mitos e verdades que você escuta no consultório com relação ao uso de hormônios e medicamentos para emagrecer? De hormônio é que todo hormônio faz emagrecimento, que o hormônio vai gerar emagrecimento, quero usar hormônio para emagrecer. Eu acho que isso é um grande mito. Em relação à verdade, que aqueles pacientes que conseguiram, né, durante o processo ali prescritivo, até da mudança de estilo de vida, aqueles pacientes que conseguiram entrar no processo e se apaixonaram pelo processo de mudança de estilo de vida, eles me disseram que realmente é libertador, né? Então, assim, muita gente que ali começou a fazer uma corrida que não fazia antes, e aí eles me virem com esse feedback de que realmente mudar o estilo de vida é o melhor caminho. Com certeza. E agora eu quero desmistificar uma coisa com você, ou entender se é verdade ou se é mito. Outro dia eu estava até debatendo com uma amiga minha, eu estou chegando perto dos 40 anos, e eu pensei, né, falei, bem, por que não já começar a me preparar para esse processo da menopausa? E ela falou assim, olha, mas existe um risco de câncer, de doença cardiovascular e tal. Por um lado, se você faz, pode correr algum risco,
E se a gente não faz, a gente também corre outros riscos. Então, eu queria entender, faz, não faz, como que é isso, né? Se existe esse risco de doença, de fazer a reposição, qual é o risco de não fazer? Entendi. Essas pessoas que têm essa ideia são pessoas que, na verdade, a nossa geração anterior a um pouco a nossa, e que pegaram os resultados de um grande estudo WHI, né, do século passado aí, e que esse estudo ele foi feito, teoricamente uma reposição, mas eu entendo reposição é quando a gente coloca no nosso organismo aquilo que ele já deixou de produzir e que seja parecido com o que a gente tem. Então, esse estudo anteriormente, né, que, na verdade, fez com que essas prescrições da reposição fossem levadas aí para esse lado do receio, né, do medo de doenças, ele foi feito todo se usando hormônios sintéticos, muitos deles, assim, derivados de urina de égua grávida. Jesus! E que a gente não sabia, assim, né, nem o que tinha nessa mistura de hormônios, falavam que eram estrogênios, né, então nosso principal estrogênio é o estradiol, que eu reponho, né? Aquela mistura lá, a gente não usa mais, né? Está em desuso. Então, atualmente, os hormônios disponíveis, eles são bem semelhantes ao que a gente já produz no organismo, não são esses hormônios sintéticos de anteriormente. Então, a gente consegue monitorizar isso até pelos níveis no exame de sangue. Antigamente, a gente não conseguia medir esse hormônio sintético. Hoje a gente repõe o estradiol e a gente consegue ver se está chegando em faixa adequada. A progesterona também. Então a gente consegue ter o paciente na mão e a reposição ela traz muito mais benefícios do que riscos. Entendeu? Sim. Inclusive, como eu falei, o estradiol isolado ele evita o risco de osteopenia, osteoporose. Entendi. Muito bom. Gente, será que alguém vai começar a bater na parede? Tá limpando. Tá limpando, né? Tá, então tá. Menos mal. Ok, Gisele, desculpa, tá? Eu comecei a ficar preocupada. Então, você estava falando sobre... A reposição com os hormônios hoje mais semelhantes ao nosso organismo, né? Os isomoleculares, que de fato é uma reposição segura. Isso aí. Beleza, então. Então, agora a gente vai chegar na nossa dinâmica de bate-bola, tá? E é o seguinte, eu falo, você responde, mas se quiser pode prolongar mais um pouquinho, não tem problema, tá? Dietas que prometem milagres em uma semana Acredito que a pessoa está tentando tapar o sol com peneira, né? Não tem a mínima condição. Com certeza. Uma dica mais inusitada para manter o foco na alimentação saudável? Não pensar muito. Né, desde que buscou profissionais que ela confia, aderir ao processo e seguir. Entendi. Né? Eu acho que até o próprio hábito da pessoa ficar pensando tanto, né, nos processos que a gente coloca ali para serem seguidos, como alimentação, atividade. Será que eu faço atividade física amanhã ou não? Pode ser que ela comece a se auto-sabotar. Então, confie no processo e segue. Boa. Qual a maior desculpa que você já ouviu de um paciente para não seguir as recomendações? É que vai voltar a ganhar todo o peso perdido, ou então que vai ficar pesando mais do que já pesou na vida. Porque algum vizinho, aconteceu isso com algum vizinho. Efeito entendeu? Rebote. Efeito rebote. Esse efeito rebote vem muito disso aí. Acredito que muito também da cultura de medicamentos anteriores que foram usados, né? Antigamente, o arsenal terapêutico era diferente. Então, no mercado se usava aí somente o que tinha disponível era sibutramina, anfepramona, eram medicamentos controlados que tinham efeito do sistema nervoso central. Então, quando se retirava o medicamento, a pessoa nem voltava, muitas vezes, né, principalmente igual a anfepramona que já foi usado, ele não voltava a ter um apetite que ele já tinha normal. Ele começava a ter fissura depois. Então, poderia... E também quando era retirada desses medicamentos, retirada não gradual. Então, eu acredito que ficou um pouco disso no psicológico das pessoas, né? Sim. E gerou esse temor aí populacional. Entendi. Um prato mais saudável que você realmente adora comer?
Adoro salmão com penne sem glúten, ao molho pesto e salada. Sua alimentação é bem saudável, né, Zé? Na medida do possível, nos dias que eu posso, sim. Viagens, às vezes a gente não consegue ficar com, né, uma alimentação 100%. Aham, muito bem, mamãe. Como você lida com pacientes ansiosos? Sou bem empática com os pacientes ansiosos, até porque a ansiedade está muito relacionada na minha clínica, né, com a questão de emagrecimento, outras questões também, sendo bem empática e encaminhando, sim, bastante, encaminho bem para o serviço de psicologia, para uma terapia cognitivo-comportamental, faz todo o apoio no processo terapêutico. Muito bom. E qual o maior mito que você já ouviu sobre emagrecimento? Sobre emagrecimento, eu acho que foi o que eu falei anteriormente, assim, esse receio de sempre voltar ao peso, entendeu? Esse medo deles, assim, de ganhar peso mais até do que tinha antes, entendeu? Sim. Acho que é isso aí que eu escuto. Gisele, a gente está chegando no final aqui do nosso episódio. Eu queria saber se tem mais alguma outra informação, alguma coisa que você vê com muita frequência de dúvidas das pessoas que chegam até você, que você Sim. gostaria de falar aqui para a nossa audiência, para as nossas seguidoras. Eu acho que a gente, né, explanou bem já várias questões aí relacionadas a hormônios e metabolismo. Uma mensagem que eu gostaria de deixar é que quem pratica alguma atividade física, que continue, né? A gente já sabe os inegáveis benefícios para a saúde em relação à prevenção de doenças crônicas aí. Eu acho que a pílula diária de prevenção de doenças, né? Evita diabetes, hipertensão. Para quem não se achou, né? Nunca é tarde, né? Tenta achar alguma atividade que faça sentido e principalmente faça sentido para você e faça sentido na sua rotina, porque a regularidade é o que vai fazer a diferença dessa prática contínua. A regularidade da atividade física, ela gera uma conexão muito bacana de corpo e mente, e essa conexão, ela traz aí mais disposição, mais energia e mais controle emocional mesmo para o dia a dia. Eu acho que o exercício, a atividade física, é como se fosse uma meditação em movimento. Eu sou bem entusiasta disso. E na minha vida pessoal, a atividade física, ela entra não só, adoro atividade física, mas como uma forma de manejo do estresse. Então, acho sempre muito válido. Fundamental, né, Gisele? Fundamental. Sou muito a favor também. Bem, pessoal, esse foi o 6º episódio do Deixa Ela Falar. Gisele, quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu aprendi muito com você. Muito obrigada. Mesmo. Foi eu muito quem agradeço. Você quebrou vários mitos, vários paradigmas, trouxe muito esclarecimento. E eu espero que esse episódio também contribua para que esse tipo de conhecimento chegue ao máximo de pessoas possíveis. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. E aonde que as pessoas acham você? Nas redes sociais? Como que você atende em quais locais? Nas redes sociais eu estou em DRA Gisele Kaneski, né? Atendo presencialmente na clínica Derma Center, né? Localizada na região central da cidade de Juiz de Fora. E online eu atendo para o país inteiro, né? Alguns casos até de pacientes que estão fora, fazendo um doutorado, um pós-doc. Muito legal. A gente está aí também. Então tá bom. Bem, pessoal, a gente encerra por hoje aqui. Fica ligado no nosso canal. Toda quarta-feira às 19 horas, um novo episódio para vocês. E a gente se vê com a nossa próxima convidada.